Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta para continuar nossos estudos sobre funcionamento da educação brasileira e políticas públicas. Para quem aí vê, né, o vídeo, queria explicar para vocês que eu passei esse tempo, né, sem colocar, né, o restante dos conteúdos, né, para a gente estudar por motivo de saúde e que eu não podia falar, né? Porque um dos problemas de saúde que eu tive foi a questão da garganta. Então, por isso que eu não estava gravando. Mas aí, graças a Deus, já estou melhor. E a gente vai agora aos poucos, tá, gente? Vou estar colocando para vocês os vídeos que aí estão pendentes, né? As continuações, né, dos assuntos que já estão no canal. Então eu vou estar olhando, tá? Faz tempo também que não acesso o canal. Então eu vou ter que dar uma olhadinha, fazer alguns ajustes, tá? E ver os conteúdos, né, os assuntos que estão faltando e colocar novos assuntos para estudar, tá certo? Então, o vídeo, né, que dá continuidade, que eu só tinha colocado um vídeo, foi sobre funcionamento da educação brasileira e políticas públicas. Então, bora lá. Seja bem-vindo à primeira unidade desta disciplina. Agora, de fato, nós vamos dar continuidade ao estudo. No primeiro vídeo, eu falei mais a introdução, né? O que cada unidade iria ter, os assuntos, os objetivos, né? Os conhecimentos que nós, as competências que nós devemos ter, né? Ao final dos estudos, né? O que a gente tem que absorver, o que a gente tem que aprender. Então, a primeira unidade, intitulada Políticas Públicas e Legislação Educacional, tem como foco apresentar aspectos conceituais, históricos e legais que compõem a ação do Estado em termos de políticas públicas voltadas à educação. Assim, na primeira sessão desta unidade, as políticas públicas, conversaremos sobre as políticas e suas características, focando as políticas educacionais e o impacto que promove no trabalho pedagógico. Nesse contexto, é fundamental conhecer a legislação educacional e a forma de organização do Estado e as suas ações promotoras de políticas públicas. Então, gente, vocês estão vendo aí que se repete, tá? Mas tudo de acordo com o nosso livro, né? O nosso livro didático. Então, bora prosseguir. Então, vale destacar que, ao final desta disciplina, espera-se que você compreenda o atual conceito de Estado e políticas públicas, bem como o papel da legislação educacional para a estruturação e funcionamento da educação nacional, favorecendo, né, a reflexão acerca da ação educativa. Gente, possa ser que tenha atualizações, tá? Esse vídeo, gravado em 1 de setembro de 2025, possa ser que mais na frente, né, tenha algumas atualizações, tá bom?
Então, ficar ligado nisso. O material didático está à sua disposição, invista em seu aprendizado, olhe para os contextos de aprendizagem, para as situações problemas e busque retomar os conhecimentos que foram tratados nesta disciplina. É muito importante que você, futuro educador, seja o gestor de sua aprendizagem e invista em sua formação. Portanto, é fundamental conhecer a ação do Estado como promotor das políticas públicas, enfim, das políticas educacionais. Então, nós vamos começar o nosso estudo falando de uma forma ampla e depois nós vamos falar de uma maneira mais minimizada, né? Vamos falar do macro para ir para o micro. Então, o nosso assunto já começa da seguinte forma. Vejam que está se repetindo, mas vamos enfatizar, vamos focar nisso. Nesta unidade, vamos conversar, estudar, né, sobre as políticas públicas, tá? Veja aqui, está falando de um modo geral, e legislação educacional, percorrendo os aspectos conceituais e históricos, que são importantes para a gente compreender essas políticas educacionais e o papel da legislação em sua normatização. Assim, a primeira sessão desta unidade, que é intitulada As Políticas Públicas, contribuirá para que você compreenda, tá, o papel do Estado na promoção de políticas públicas, entre as quais está as políticas educacionais, olhando para o Estado brasileiro. Aí vem a primeira pergunta: mas você sabe quais são as principais leis que regulamentam a educação brasileira? Você conhece as principais leis que aqui ele está especificando sobre a educação brasileira? Então, como futuro educador, é muito importante conhecer as legislações, né, educacionais, as diretrizes que normatizam o trabalho pedagógico, ou seja, que regulamentam, né, a educação nacional. Portanto, nesta sessão, iniciaremos esta conversa. Lembre-se da importância da postura analítica, crítica e ética do profissional da educação. Realize as leituras indicadas, anote suas observações acerca dos conteúdos aqui trabalhados. Eles serão fundamentais na sua trajetória formativa. O contexto de aprendizagem apresentado busca aproximar eu e você. Veja que o nosso livro, nosso material, sempre vai começar com contexto, exemplos, para a gente começar aí já os nossos estudos, já raciocinando e idealizando sobre o assunto, né? Então, o contexto de aprendizagem apresentado busca aproximar você da realidade de seu campo de trabalho. Lembre-se que, embora seja uma narrativa hipotética, o contexto de aprendizagem é um exercício que mobiliza conhecimentos promovidos nesta disciplina, conectando-os com as situações da prática educacional, tornando-os mais compreensíveis e significativos. Então, o nosso material ele sempre vai enfatizar essa questão, né, de contextos, de exemplos, mas que não é distante da realidade, né? Não é distante da realidade das práticas pedagógicas, né, do campo de trabalho de um professor. Então, os contextos é mais para a gente
e já iniciando nossos estudos e entendendo, pensando, raciocinando e dizendo, é assim mesmo, isso é verdade, e não já mergulhando no assunto. Para que, e no início também somos questionados, né? Se faz pergunta, como foi feito no início, se você conhece as leis principais, né, da educação. Como aqui, eu vou voltar aqui. Você sabe quais são as principais leis que regulamentam a educação brasileira? Você sabe qual é? Então, vai a partir de um contexto inicial, com um contexto, vamos aí imaginando, tendo a ideia, raciocinando, e no final chegarmos ao entendimento e ao conhecimento, tá certo? Então, veja o contexto, né, o exemplo que nos foi apresentado. João, ele é um jovem estudante de pedagogia que estava estagiando numa escola particular nos anos iniciais do ensino fundamental. Contudo, ele conseguiu entrar num programa estadual que possibilita ao estudante trabalhar numa escola estadual aos finais de semana e assim ter a isenção da mensalidade na universidade particular durante o período do seu estágio em seu curso de formação para professor. Cabe destacar que João nunca trabalhou em escola pública e desconhece as políticas públicas voltadas à melhoria da educação pública. Como atuará aos finais de semana com esse público, é muito importante que se intere das políticas educacionais e sociais, das quais pode indicar ou lançar mão durante sua atividade. Como João tem se mostrado muito comprometido com a qualidade do seu trabalho e a ética de sua atuação, logo entrou em contato com você, professor orientador de estágio, para pedir ajuda com a legislação educacional. E aí? Veja que é um contexto, é um exemplo, e que não está longe da realidade de futuro professor, né? E olhe que o exemplo que foi nos dado fala de um estagiário que ele já estava estagiando, certo? Numa escola particular, só que ele conseguiu entrar num programa estadual para trabalhar numa escola estadual aos finais de semana e ter a isenção da mensalidade na universidade particular durante o período do seu estágio. Então, veja que a partir do momento que ele está estagiando, vai para um outro estágio, só que aí é um programa do governo, eu preciso entender quais são as políticas educacionais, como é que elas funcionam, e especificamente sobre a legislação educacional, tá bom? Nós vamos continuar com o nosso estudo no próximo vídeo, tá? E quero agradecer a todos os inscritos, tá bom? E agora vamos sim continuar, tá? Nossos estudos, vamos focar e que se você gostou, tá? Compartilha, deixa teu like, se inscreve, tá bom? Vai aí divulgando para outras pessoas, para outros amigos que queiram estudar. Como eu falei já desde o início, não sou professora, estou me informando, tá? Estou estudando como você. Então, aqui nós vamos estudarmos juntos, tá bom? Então, até mais. Bons estudos!